Então, continuando. Seguem-se alguns exemplos para a escrita numa sequência adequada, com folhas divididas em duas partes por um feixe de luz, que a criança traça antes de começar a escrever. A criança deveria achar a olho a metade aproximada da folha. Só em caso de alunos com muita dificuldade é que se deve recorrer à ajuda de dobrar a folha ao meio. O tamanho das letras nos exemplos é de 6 centímetros para as letras mães e de 3 a 6 para as letras filhinhas, sendo que o F minúsculo tem 9 centímetros. As letras bem formadas devem estar bem perto umas das outras. Agora eu vou mostrar. Alface, jiló, milho, feijão. Não está ao contrário, não, né? Tá. Agora que eu estou vendo. Não, tá certo. D. A história. O M. Boitatá acompanha bem o tema destes dias, que é a relação do homem com a terra para ele obter seu alimento. Repita-a 2 ou 3 vezes. Ou durante toda uma semana, conforme a intensidade com que os alunos a vivenciarem. Outra opção para os próximos dias: os 3 grãos de milho. Conte essa história com o vocabulário adequado às crianças, explicando ainda como o cavaleiro plantou as sementes e cuidou da terra. Como ele começou plantando e colhendo para outros e agora pode comprar seu próprio terreno. Seria bom que no fim da história ele ajudasse o preguiçoso a se recuperar. Bom, isso é uma história, né? Agora eu vou contar a história do M. Boitatá. Ou será que eu conto os músicos da cidade de Bremen? Que essa eu não contei. Mas acho que eu vou contar do M. Boitatá mesmo. Os músicos da, Conta do Boitatá. os músicos da cidade de Bremen também é bem legal. Mas o quê? Os Morros da Cidade de Bremen, a gente leu aqui, é do Boitatá, não. Ah, então tá bom. Então tá bom. É, eu gosto do boitatá. Você conhece já a história? Então tá bom. Então, ela, às vezes, ela vê na palavra cantada ou nos lendas Ah, tá. folclóricas sobre, mas a história, assim, não. Então tá bom. Eu também não conheço, a do Bremen eu conheço, mas a do Boitatá eu quero ouvir também. E agora, minha gente, uma história eu vou contar. Uma história bem bonita, toda a gente vai gostar. Tralala, tralala, toda a gente vai gostar. Que tal você chegar para me escutar melhor? Eu vou contar uma história para você. É lindo e como tudo é na vida, eu vou dizer. Estou aqui para amar você. Boa noite, Missy. Estamos chegando na história. Mas eu acendi a vela e a vela caiu e apagou. Estou acendendo de novo. Está acesa aqui, mas não dá para ver. Deixa eu ver se eu consigo pôr para cá. Ficou a pontinha, pelo menos, da vela. Então, vamos lá. Isso foi há muitos anos, no tempo em que não existiam máquinas.
Os animais andavam livres nas matas ou nos campos, e os índios eram mais numerosos que os brancos. Havia tanta terra disponível que era possível mudar de um lugar para outro sem problemas. Uma tribo buscava um novo lugar para se estabelecer. Foram muitos dias de andança até chegar a uma planície extensa, com árvores e água em quantidade. Uma grande alegria tomou conta de todos. As crianças corriam pelo prado atrás de preás, chamando os adultos quando viam caça-grande, um veado ou caititu. A noite foi chegando devagarinho. Enquanto as crianças preparavam a canjica e os homens conversavam sobre o trabalho do dia seguinte. Os mais jovens preparavam os instrumentos da caça. De resto, foi tudo como um dia de mudança. Antes de se deitar, o mais velho dentre os homens disse com orgulho: faremos um roçado tão grande que, quando o queimarmos, o incêndio vai esconder o sol. Todos festejaram sua fala, e ele acomodou-se na rede para dormir. Depois do tempo normal de sono, abriu os olhos, mas estava muito escuro, coisa que estranhou. Nem um feixe de luz. Deve ser muito cedo ainda, pensou. Acho que estou com vontade de fazer o dia amanhecer. E fechou os olhos novamente. Mas as horas passavam lentamente, sem que um fio de luz anunciasse o sol. Um menino comentou que os grãos, que os grilos não cantavam, que não havia vento nem orvalho. A escuridão e o silêncio foram deixando todos assustados. Fora o murmúrio das pessoas, só o canto do quero-quero fazia-se ouvir de vez em quando. Mas não era um canto normal, insistiam as mulheres. Trazia uma ponta de angústia que eles sentiam como um mau presságio. De repente, uma luz riscou o céu. Inicialmente, um brilho suave, mas depois, antes que começassem a festejar, um clarão mais forte como de um raio, fazendo o verde do mato ficar branco feito leite, e cegando por instantes os olhos de todos os viventes. Tudo despertou de repente. Lagartos, cobras, grilos, preás, pássaros, vento, capim, mas num escarcéu de pânico e terror. Depois a luz foi diminuindo, até que se tornou possível ver que o sol havia aparecido e a noite se fora. Vendo que a calma voltava e que os homens juntavam suas ferramentas para o trabalho, o índio mais velho reuniu todos e advertiu: aquilo que vimos antes de o sol aparecer era o M-Boitatá. Ele veio para nos avisar que não devemos fazer a queimada. E o que é o M-Boitatá? Perguntou ansioso um dos meninos. O velho se pôs a contar a história que havia escutado de seus avós. Faz muito tempo, houve uma grande inundação na terra. Todos os animais, depois de fugir para os lugares mais altos tentando salvar-se, foram tragados pelas águas. Não houve toca ou copa de árvore que escapasse. As águas cobriram tudo, como se quisessem levar o mundo. Nem o M-Boi-Guaçu, a cobra grande que hibernava, pôde continuar seu sono. Mas, como era bicho tanto da água como da terra, saiu nadando tranquilamente. Quando as águas começaram a baixar, foram surgindo ilhotas, e aí se viu a mortandade. O M-Boi-Guaçu começou então a devorar os animais mortos, mas somente os olhos deles. E quanto mais as águas baixavam, mais bichos apareciam para satisfazer sua gula.
Sendo o bicho sem pelo, sem pena, sem escama, nem casca, seu corpo foi ficando transparente e iluminado. Cada olho que comia era uma luzinha que se acendia dentro dele. Desse modo, depois de haver comido tantos, o Iguaçu transformou-se numa claridade que serpenteava pelo chão. Os primeiros que viram não a reconheceram. Deram-lhe o nome de Boitatá, cobra de fogo. Embora tivesse comido muitos olhos, eles não a alimentaram, apenas a iluminaram, de modo que acabou morrendo. Mas a luz que estava dentro dela escapou e saiu por aí sem rumo, assustando as pessoas e perseguindo os desprevenidos. Essa luz é o Boitatá, que por sua gula foi condenado a vigiar para sempre os campos virgens para que não fossem incendiados. E ele só aparece no verão como uma bola de fogo correndo pelas planícies de um lado para outro, incansável, sem queimar as plantas ou as árvores, sem esquentar as águas dos rios ou dos lagos. No inverno, tirita de frio, mete-se numa toca e repousa. Então, teremos de abandonar este lugar? Perguntou o jovem. Não será preciso, disse o velho. Apenas não poderemos pôr fogo no roçado para a limpa e o plantio. Teremos muito mais trabalho, mas obteremos bons resultados. E se o Boitatá aparecer de novo? Perguntou uma das crianças, para se certificar de que não havia muito perigo, não havia mais perigo. Diga a todos, respondeu o velho, aquilo que me disseram meus avós. Ele só virá para nos vigiar, para ter certeza de nossas boas intenções. Quando virem, basta fechar os olhos e permanecer imóveis sem respirar ao sentir que ele se foi, até sentir que ele se foi. Pois, do contrário, o Boitatá os perseguirá e aturdirá até matá-los. O Boitatá passou por aqui e a história acabou. Obrigada, querida, amei. É boa a história, né? Esse é folclore brasileiro, né? Ai, adorei, Valquíria. Peguei Legal. sua história, mas já valeu. Legal, né? Ela é bem legal, essa história. Eu vou ler de novo para eu poder contar para a Laurinha. Ah, isso, faz isso. Faz isso. E Eu gostei. Depois eu vejo a gravação, tá? tá bom. Beijo, queridas. Beijo. Beijo. Eu gostei da história. Gostou também, Maria Fernanda? Essa é bem legal também, né? Eu também gosto dessa. Do Boitatá. E deve ser bonita, né? Você imagina como ela é bonita, Maria Fernanda? Uma cobra assim, ó, transparente, cheia de luz, sobrevoando na escuridão. Deve ser linda, né? Você não acha? Esse é lindo, imagina. É, Bom, vamos ficar por aqui, que aí começa agora o 12º, terceiro, 14º e 15º dias para a próxima aula. Tá bom? Tá ótimo. Obrigado, Valquíria. Obrigado. Um grande beijo. Uma ótima noite. Vocês também. Boa noite, bom descanso. Boa noite, Bianca. Boa noite, Beijo, Maria meninas. Boa Fernanda. semana. Boa semana para vocês. Até segunda. Beijo.